A Rádio Novo Tempo em Florianópolis desenvolveu um projeto que é inédito em todo o país. Aqui, o público ouvinte tem um suporte integral de 2 instrutores que são contratados exclusivamente para atender os pedidos de estudos bíblicos. É bem simples o projeto. A Rádio Novo Tempo diariamente oferece os estudos bíblicos, várias chamadas ao longo do dia e então, com os endereços escolhidos através do telefone, através do e-mail, os obreiros bíblicos visitam os lares dessas pessoas, levando então a palavra de Deus. E o diferencial não para por aí. Os obreiros bíblicos aqui também têm o próprio programa de rádio, uma maneira especial de criar mais identificação e empatia com o público. E deu certo. Aqui na Grande Florianópolis, eles são muito bem conhecidos como os apresentadores do Em Busca da Verdade. Da Rádio Novo Tempo. Então, desejo a você, nesta manhã... Tem uma grande audiência, 9.000 ouvintes por minuto, aqui na Grande Florianópolis. Faz deles líder de audiência no segmento gospel. Eles são líder de audiência, é muito bacana saber disso no segmento gospel. Então eles são famosos quando a gente fala, esse é o Neuvani, o professor Neuvani, esse é o professor Rorides. Todo mundo gosta de conhecer, de conversar e também de falar da palavra de Deus. Na verdade, no começo, nem a gente imaginava no que ia dar. Até porque não se tinha muita experiência sobre o assunto e eu não sou um locutor de rádio, eu nunca tinha trabalhado em rádio. Fui obreiro pela Associação Catarinense durante esses quase 30 anos, né? Mas nunca trabalhando diretamente com o povo, através da rádio, porque é uma linguagem um pouco diferente daquela quando a gente fala pessoalmente com as pessoas. Então, mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi amadurecendo, tanto eu que nem o Orides, né? É verdade. Então, para mim também foi uma experiência muito valiosa, né? Nunca tinha participado de uma programação através da rádio, a gente sempre gostou de fazer estudos, mas nunca dirigimos um programa gravado na rádio, né? E a gente sentia-se até pequeno, né? Diante de uma responsabilidade tão grande, falando para tantas pessoas, né? Então, mas graças a Deus as pessoas começaram a dar o retorno, né? E isso acabava motivando a gente, né? Eu já trabalho na Rádio Novo Tempo há muito tempo e a gente já viu várias coisas, vários programas, mas esse programa faz toda a diferença para a emissora e principalmente para os ouvintes. Parece que as pessoas atendem mais, porque ele é de segunda a sexta. São 5 programas por semana, dá muitas horas durante uma semana e quando eles falam, liga aqui para a Rádio Novo Tempo, o telefone chove, as pessoas querem estudar mais da Palavra de Deus. Então acho que isso preencheu alguma coisa que estava faltando aqui na emissora. E praticamente 100%, né, professor Neuvani, nos recebem de braços abertos, demonstram, digamos assim, uma alegria muito grande em receber esse retorno, em estar falando com alguém que eles ouviram através da rádio e agora eles têm o privilégio de poder participar em casa, né, fazendo um estudo. A vantagem que tem de o próprio professor de Bíblia ser o visitante, porque ele faz o programa na rádio, veja bem, ele faz o programa na rádio e ele vai visitar o interessado. Então o interessado se identifica com ele, então ele respeita e admira e inclusive para ele é uma honra quando nós vamos na casa dele. Porque privilégio, o professor da Rádio Novo Tempo que faz o programa na rádio ir visitá-lo. Nós percebemos o grande potencial da Rádio Novo Tempo e nós queríamos explorar mais, não apenas tocar música, mensagens, e nós queríamos ver frutos da Rádio Novo Tempo. E aí os pedidos vieram em grande número, então uma média de 10 pedidos por dia. De 10 foi para 20, de 20 foi para 30. Que esse número logo chegou aos 200, né? Então, e chegamos a um ponto de ter mais de 100 cada um, né, professor Neuvani? Então a responsabilidade foi muito grande. Agora, por outro lado, a satisfação do retorno, né? As pessoas ligando, agradecendo, né? Alguns, inclusive, que diziam assim pra gente, olha, eu liguei, mas não imaginei que fosse receber uma visita. Alguns receberam o retorno no mesmo dia, né? Ligavam de manhã à tarde e a gente já estava lá oferecendo o estudo. Eles são muito dedicados, são muito carinhosos com os ouvintes, atendem cada um com muita atenção. Às vezes, quando um ouvinte precisa de alguma coisa, eles levam a pessoa para onde for preciso.
E eu já vi a agenda deles, às vezes, não sei como é que eles conseguem dar tanto estudo bíblico em tão pouco tempo. Em menos de um dia, às vezes, eles conseguem fazer muita coisa. Então, acho isso fantástico. A dedicação deles é muito grande. E a parte espiritual deles, eles são pessoas dedicadas a Deus. Não são pessoas assim que não é um trabalho para eles. E uma responsabilidade, né? Por isso que muitas vezes eu levanto de madrugada, 3 horas, 2 horas da madrugada, para preparar o programa, temos que fazer a nossa parte. Outro detalhe é que quando a gente vai para casa, quando nós vamos na casa do interessado, está esperando a gente como se fosse um amigo. E isso é muito importante, porque nenhum deles houve resistência de a gente chegar lá e não quero. Mas eles aceitam com sinceridade e todos eles assim. Então cria-se um relacionamento deles com a rádio. E então isso nos torna assim, dá uma alegria muito grande. Cada retorno que a gente tem, cada sorriso, cada abraço, a gente recebe cartas, a gente recebe ligações de pessoas pedindo ajuda, conselho, uma conversa. E você tem a oportunidade de conhecer a história da vida das pessoas que nos acompanham e é fantástico, aí você começa a entender que o teu trabalho vale a pena, que não tem nada melhor no mundo do que poder trabalhar e falar do amor de Jesus e alcançar o coração das pessoas. É maravilhoso. Rádio Novo Tempo, agora 10h25. Que bom ter você na sintonia da 96.9. Vamos juntos até o meio-dia. Lembrando que daqui a pouquinho você confere o programa Em Busca da Verdade. As verdades bíblicas, como você nunca ouviu. Eu recebo diariamente assim, manifestações de carinho enormes. O tempo inteiro a gente recebe aqui. Mas teve um ouvinte que me marcou muito, que foi o Marcos. Mas no dia do batismo ele mencionou isso. Ele disse, olha, eu estou aqui porque eu ouvi um convite, eu ouvi um chamado na Rádio Novo Tempo e ele citou um momento do meu programa em que eu leio algumas mensagens reflexivas e disse que aquilo tocou tanto ele que ele falou, eu quero conhecer esse Jesus que toca esta voz que está me falando. Então isso para mim foi muito marcante, assim, eu nunca vou esquecer. Então, eu lembro agora também de uma pessoa que a patroa não deixava escutar em rádio no trabalho, né? E aí um dia ela falou o seguinte, se a senhora gostar do assunto, a senhora deixa a gente escutar durante o trabalho, porque é um assunto que a gente tem gostado tanto e gostaria que a senhora tivesse conhecimento. E aí ela passou o fone de ouvido, que era através de celular, né? E a patroa gostou tanto que acabou conseguindo um rádio daí para ela junto com a funcionária escutar o programa nesse horário, né? Tem muitas histórias bonitas. A gente fica admirado, impressionado de ver como as pessoas conheceram a Bíblia Sagrada através da rádio, sintonizando a rádio, né? E agora tendo esse conhecimento e o gosto pela Palavra de Deus. Só na eternidade eu imagino que a gente vai realmente ver o resultado desse trabalho. Não há o que pague a alegria, né, da gente poder fazer parte de uma equipe como esta, onde a gente vê os resultados do trabalho sendo feito de uma maneira tão imediata, né, quase que instantânea. Então, para mim foi um motivo de grande alegria e uma gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade, né, e que outras também possam utilizar essa ferramenta que tem à sua disposição para trazer mais almas para o reino de Deus. Então, a vocês que são também da Rádio Novo Tempo, de outros lugares do Brasil, é um bom meio de propagação do Evangelho.